Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro, também nos campeonatos que estão em curso, galera. Final de semana, sabadão, Brasileirão 2018, 17ª rodada. Tivemos a abertura dessa rodada com um clássico, digo, mundial, entre cariocas e paulistas aqui no Rio de Janeiro. Tivemos agora Botafogo e Santos, onde empataram em 0-0. É ruim, muito ruim para os dois. Para o Santos mais ainda, que está na parte mais de baixo da tabela. Está um pouquinho mais abaixo que o Botafogo. Bom, galera, Botafogo e Santos no Engenhão. Meus amigos paulistas, meus amigos cariocas, torcedores do Santos de Pelé, do Botafogo de Garrincha. Complicado. Cuca vai ter trabalho. Zé Ricardo, torcedores botafoguenses, o Botafogo tem um treinador, é o Zé Ricardo, aquele mesmo. Foi do Flamengo, foi no Vasco e agora está no Botafogo. Ele não estava no jogo, foi anunciado hoje, deve ter visto de casa. E sabe que tá com a bomba sem pino na mão, né? Bom, vamos lá por parte. O jogo foi ótimo? Não. O jogo foi horroroso? Não. O jogo foi bom? Não. Teve momentos interessantes, tanto do Botafogo quanto do Santos. Teve momentos interessantes. Como teve momentos interessantes, eu digo que o jogo foi irregular. Foi um jogo irregular. Tecnicamente, o jogo foi ótimo? Longe, mas muito longe. Tecnicamente, o jogo foi horroroso? Também não. Mas também, tecnicamente, não foi bom. Tecnicamente, foi um jogo razoável, porque teve alguns momentos legais. Então vamos fazendo por parte. Defensivamente, a zaga ali. A zaga do Botafogo me pareceu mais segura do que a do Santos. A defesa do Santos, vou fazer um adendo. Meus amigos torcedores do Santos, eu estou estudando mais os times aí de São Paulo, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. O Santos liberou aí o David Braz para poder acertar com outro time. Bom. E a zaga teve um rapaz chamado Gustavo Henrique. Esse zagueiro do Santos, Gustavo Henrique, se mandasse eu fazer uma análise de hoje, desse jogo de hoje, eu ia falar o seguinte: ele é horroroso. Um dos piores zagueiros que eu já vi jogar. Não sei como é que tá em time profissional. Pior ainda, não sei como é que joga no Santos. Tô falando do jogo de hoje. Eu comecei a reparar ele, porque você sabe quando o cara é ruim de bola, quando ele tem que virar. Vai na sua pelada, meu amigo que está acompanhando, meu amigo santista pode estar ficando chateado, mas faz isso. Na sua pelada,
lá seus colegas. Começa a reparar, o cara que tem que chutar pro lado direito ou pro lado esquerdo e ele tem que virar o corpo para fazer isso, é pereba. O cara que tem que virar o corpo inteiro para jogar a bola ou pro lado direito ou pro lado esquerdo é ruim, é pereba. E esse Gustavo Henrique fez isso. Ele não conseguiu dar um passe certo se ele tivesse que tocar sem virar o corpo. Você dá um tapa com o pé para um lado, ou com o pé para um lado, ou com o pé para o outro, bater de curva na bola para um lado para o outro. O cara não consegue fazer. Ou não conseguiu hoje. Eu estou falando de hoje. Eu falei, não é possível que o Santos tenha um zagueiro desse. Aí eu fui dar uma olhada, tive que dar uma pesquisada. Eu verifiquei que ele, pelo que parece aí, ele é cria do Santos. Veio do outro time, veio pro Santos, mais novo, já tem 25 anos, já não é tão garoto assim, tem 1,90 m e pouco, tem apelido de Torre Gêmeas, pá, coisa e tal. Chega atrasado na bola toda hora. Faz falta sem necessidade. É lento. Aí eu fui olhar, como eu falei, pô, tem passagem por seleção de base, sub-20, sub-23. Falei, pô, ele não pode ser tão ruim assim, não é possível, cara. Não é possível que ele seja tão ruim assim. Chegou na seleção de base, seleção deve ter sido convocado, não sei se foi sempre, mas sub-20, sub-23. Mas a impressão que eu tive, meu amigo santista, desse Gustavo Henrique é uma coisa pavorosa, pavorosa. De repente, ele estava no mau dia. Os laterais. Vitor Ferraz dos Santos, muito bom lateral, chegou muito bem à frente. Pena que não tinha muito com quem tabelar, que o Bruno Henrique não estava num dia muito esperado, mas aí eu vou chegar no ataque. Mas o lateral esquerdo, muito bom lateral, muito bom lateral. O lateral direito chegava menos lá do que o Dodô, chegava menos um pouco do que o Vitor Ferraz. Não marcava muito, não é muito consistente. O Cuca não botou o Pituca, que estava jogando bem, não colocou. Tinha ali o Alisson. O meio de campo, Alisson, Renato e Sanches. Matou o ataque do Santos. Matou. Esse meio de campo mata qualquer ataque. Qualquer ataque. O Cuca tem que arrumar um meio. Sei que contratou jogadores aí, provavelmente, de repente, nenhum desses, a não ser o Sanches, de repente o Sanches vai ser titular, mas nem o Renato, nem o Alisson acho que vão ser titular quando todos os jogadores puderem jogar. Mas matou o Santos. O meio-campo do Botafogo foi melhor do que o do Santos. E olha que eu reclamo do meio-campo do Botafogo, que o meio-campo do Botafogo não cria. Mas hoje o meio-campo do Botafogo foi melhor do que o do Santos. O do Santos não cria absolutamente nada. Não cria absolutamente nada. Um time completamente pragmático, que você não espera nada de diferente do Santos. Jogada pelas pontas, com certa velocidade, com o Rodrigo de um lado, Bruno Henrique do outro. Só que você joga talentos fora. O Bruno Henrique é bom jogador, o Rodrigo é muito bom jogador, mas sem meio de campo você mata eles. Destrói eles dois. Meio campo ali do Botafogo, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e o Valência. O Valência até se movimentou bem. Tu não vai esperar malabarismo do Valência, mas ele fez a bola girar, girou para um lado, girou para o outro, fez o que mais ou menos a gente espera no meio de campo. O Santos não. O Santos não tem meio de campo. O meio de campo inexiste do Santos. É muito pragmático. O time do Santos é dividido, lado de direito e lado esquerdo. Meio campo não cria, eles criam pelas laterais, com o Rodrigo por um lado e com o Bruno Henrique por outro. E vê o que dá. Quando o Vitor Ferraz sobe, porque temos no Santos o Renato, e aí? Entrega o que pro time? E pelo Botafogo temos o Lindoso. E aí? Entrega o que pro time? Marca, ataca, ajuda. Pô, a minha opinião, são menos dois.
É, o ataque. O ataque do Santos não é fraco. Pô, mas o Gabigol, a bola não tá chegando para ele, ele vem atrás e tenta fazer alguma coisa. Olha, o Gabigol teve momentos que eu falei, pô, o Gabigol é melhor do que o Gabriel Jesus. Acho injusto ele não estar na seleção. Porra, mas ele deixou o futebol aí na praia, pô. Eu sei que sem meio de campo ele não vai aparecer. Ele precisa de um meio de campo. Ele precisa de meio de campo. Porra, mas ele também não faz por onde, né, compadre? Não se movimenta. Pô, também tem que fazer alguma coisa, senão fica difícil. Senão fica difícil. Esperar só que o Rodrigo e o Bruno Henrique entreguem a bola no pé dele fica complicado. Ele tem que se movimentar, sair mais da área, vir no meio, tentar criar, fazer alguma coisa, mas fica ali naquele chove no ar, né? Vou prender o zagueiro. Um pouco participou do Botafogo. Pimpão por um lado, Luiz Gustavo e o Chiesa. O Chiesa tentou, sofreu muita falta desse Gustavo Henrique, que Jesus do céu, cara. Espero que tenha sido só uma partida mal dele, porque, pô, no par ou ímpar, eu vou ficar. Se tiverem, supomos, se botarem aí os 11 jogadores do Santos, os 11 jogadores do Botafogo, e eu tirar por ímpar com um colega para escolher, o time do meu amigo vai ficar com 12, eu vou ficar com 10. Eu, não, pode levar o Gustavo Henrique para você, que eu prefiro jogar com 10 do que jogar com ele. Porque a partida de hoje, pelo amor de Deus, coisa horrorosa. E o ataque ali do Botafogo foi municiado, teve Pimpão os seus momentos, Luiz Gustavo os seus momentos, Chiesa os seus momentos. O Santos teve ali com o Bruno Henrique alguns momentos muito, muito bons. O Rodrigo teve alguns, mas não apareceu muito, ficou porque não tinha ninguém para criar para ele, não tinha ninguém para tabelar com ele. O Dodô subia muito pouco, então ele ficou meio que e marcaram muito, o Botafogo marcou muito o lado por onde ele ia cair, então ele acabou não aparecendo muito. E também acontece do Gabigol também não ajudar em nada, né? Fica complicado. E no Botafogo o Chiesa ajuda mais, o Chiesa cai pelo lado esquerdo, cai pelo lado direito, de vez em quando ele abre para o Luiz Gustavo poder entrar no meio, para o Pimpão fazer o centroavante. Então o meio de campo e o ataque do Botafogo gerou mais e foi mais consistente. Mas na parte defensiva, o Botafogo foi um pouco melhor. No meio campo, o Botafogo foi um pouco melhor. O ataque girou mais. Ou seja, olhando por esse lado, o Botafogo foi melhor do que o Santos. Foi melhor do que o Santos. 0-0. Bom, como eu falei, Cuca e o Zé Ricardo vão ter trabalho monstro. Mas vamos lá. Primeiro tempo, começou o primeiro tempo, Botafogo um pouquinho melhor, tentando partir para cima, tentando dar um sufoco, mas depois o Santos começou a controlar o jogo, começou a se organizar mais, ficou mais com a bola, o Botafogo não conseguia sair, o meio-campo não conseguia criar, o meio-campo e o time do Santos começava a gerar mais, e então dos 10 minutos até os 32, 33 minutos, o Santos foi melhor. O Botafogo deu um chute, já tinha passado dos 20 minutos. Com 30 minutos de jogo, o Botafogo tinha dado um chute. Um chute ao gol. E o Santos tinha tido chances ali de ter aberto o placar. Foi, mas com o Bruno Henrique foi, com o Rodrigo foi. Teve chances, de repente, abriu o placar. Só que nos 30, 30 e poucos minutos, o Pimpão caiu pelo lado direito, o Luiz Gustavo pelo lado esquerdo, e o lado direito ficou um buraco. O Dodô não marcava ninguém. O Dodô não estava conseguindo marcar ninguém. Na verdade, o Dodô não. O Vitor Ferraz, porque o Dodô é lateral direito, o Vitor Ferraz é lateral esquerdo. O Pimpão caiu lá em cima do Vitor Ferraz. Só que estava um buraco porque ninguém estava marcando. E as melhores jogadas do Botafogo foi com o Pimpão. Teve 3 ou 4 jogadas seguidas de linha de fundo com o Pimpão. Um erro de marcação grotesco do time do Santos. E o Botafogo chegou uma, chegou duas, chegou 3, pressionou, apertou o time do Santos. Dos 32, 33 minutos até o final, só deu Botafogo. Só deu Botafogo.
O, o Santos teve chance de fazer o gol no primeiro tempo. O Botafogo também teve chances de fazer o gol. Chances de fazer o gol. As melhores chances, na verdade, teve chances no primeiro tempo, chances no segundo tempo. O Botafogo teve duas chances claras, uma com Valência e a outra, eu acho que com Sanches, parece. Chutaram em cima dos jogadores do Santos, que se tem um pouquinho mais de capricho, fazia o gol. Então a melhor chance foi do Botafogo, de abrir o placar. O Santos até teve, mas a melhor chance foi do Botafogo. Mas terminou 1-1. No segundo tempo, o jogo começou muito parecido. Só que o Botafogo se arrumou mais do que o Santos. O Santos ficou meio perdidão. Esse zagueiro, Gustavo Henrique, batendo cabeça, não acertava nada, fazia falta toda hora ele dava uma pegada no Chiesa. Mas a melhor chance do jogo, depois eu vou falar do gol anulado do Botafogo, a melhor chance do jogo foi do Santos. Uma bola chutada, o goleiro Saulo defendeu, não sei se ele deu uma falhada ou não, eu sei que a bola bateu nele, bateu na trave, o jogador do Santos cabeceou, ele conseguiu pegar e não salvou. Foi a grande chance do Santos. A partir daí o Botafogo foi para cima, começou a fazer mudanças, o Cuca fez mudança, lá no Botafogo houve algumas mudanças, o Gabigol saiu, saiu o Pimpão, tiraram o Alisson, tiraram alguns jogadores e o jogo mudou, o jogo ficou mais aberto, só que o Santos não conseguia. O Vitor Ferraz até tentava alguma coisa, mas ninguém acompanhava o pensamento do cara. E o Botafogo foi melhor. O Botafogo, no segundo tempo, estava mais organizado, o Botafogo ficou melhor. No iníciozinho do primeiro tempo, dos 15 minutos até os 32, 33 minutos, o Santos foi melhor, a partir daí o Botafogo foi melhor. No segundo tempo, grande parte do jogo o Botafogo foi melhor, mais organizado, ganhou o meio de campo do Santos não existia, o ataque não conseguia existir porque não tinha meio de campo, o Rodrigo pouco apareceu, o Gabigol, não sei onde ele estava, e o Botafogo foi tentando, martelando, jogada pela direita, jogada pela esquerda, até que vem o lance do gol anulado já no final do jogo. No primeiro momento, quando eu vi o lance, a impressão que dava que era impedimento. Aí depois, quando voltou o jogo, ele deu o gol. Falei, pô, acho que tá impedido. Aí depois, voltando o lance, você vê que quem fez o gol foi o Renatinho, ele veio de trás. Foi bom. Então, não estava impedimento, ele estava completamente atrás. Só que a hora que a gente viu que tinha um jogador do Botafogo na frente, esse jogador estava impedido. Aí o lance foi, participou da jogada ou não? Isso aí é um lance bom até para o árbitro de vídeo. Porém, ele estava muito na frente. Então a questão era, ele participou ou não do lance? Bom, ele não tocou na bola. Só que é questionável. A torcida do Botafogo vai falar que foi mal anulado e a torcida do Santos vai falar que foi bem anulado. Analisando depois, friamente, a impressão que eu tive é que o Luiz Gustavo ameaçou ir na bola. Quando ele viu que ele estava sozinho, lance rápido, é óbvio, que ele viu que ele estava sozinho, o Renatinho estava entrando, ele parou. Mas a impressão que eu tive é que ele deu uma ameaçada de ir na bola. Por esse motivo, penso eu, o árbitro pode ter entendido o seguinte, essa ameaça dele na bola, e como os jogadores do Santos viram que ele estava impedido, os jogadores do Santos pararam. Então, com isso, o time do Botafogo foi beneficiado, porque o Luiz Gustavo deu uma mexida e com isso beneficiou ele e prejudicou o Santos. Acredito que esse foi o pensamento. Mas é muito interpretativo. Porque o Luiz Gustavo não é um boneco. Ele não ficou parado ali. O lance rolou, ele deu aquela mexida. Naquela mexida, pode ter sido interpretação
do árbitro, tanto do bandeirinha quanto do árbitro que estava atrás, de que ele foi para participar. Quando ele viu que estava impedido, ele parou. E o Renatinho entrou. Então, é uma questão de critério de ponto de vista. Participou ou não participou? Essa mexida dele beneficiou ou não? É um lance muito complicado. É lógico que eu vou falar aqui, vocês, meus amigos santistas, vão falar que o juiz acertou. E o do Botafogo vão falar que ele errou. É óbvio, porque é muito interpretativo esse lance. Muito interpretativo. Cara, sinceramente, é complicado. Eu sei que você vai me perguntar, Magalhães, se você fosse o árbitro, se você fosse o árbitro de vídeo, eu ia ter que analisar bem para ver se realmente a mexida que ele deu em direção à bola fez a zaga do Santos parar. Porque ele estava muito à frente. Ele estava muito à frente. Provavelmente a zaga parou quando viu ele à frente a bola indo. Só que a zaga parou e não percebeu o Renatinho. O Renatinho não estava impedido, lógico que não estava. Mas isso aí vai dar pano para manga para discussões. É um lance muito complicado. Muito complicado. Não pode nem se falar que o Botafogo foi garfado, o Santos foi beneficiado. Não é fácil. O lance realmente não é fácil, meu amigo santista, e principalmente meu amigo botafoguense, que com esse gol ia fazer o Botafogo dar um salto lá para 23 pontos. Dar uma aliviada, porque agora o Santos está com 17 e o Botafogo com 21. Então, é um lance bem interpretativo. Bem interpretativo. Eu, particularmente. Eu também percebi que o jogador do Botafogo se mexeu. Mas eu não sei se essa mexida dele, eu não sou árbitro, tô falando, se essa mexida interferiu tanto assim no lance. Então, é um critério de interpretação. Mas o jogo em si foi regular, teve alguns momentos bons do Santos e do Botafogo, mas no geral, para mim, o Botafogo foi melhor. O Botafogo, a zaga um pouco mais consistente, se Gustavo Henrique, já falei que eu tinha que falar dele. Gabigol, já falei que eu tinha que falar dele. E achei o Botafogo no jogo inteiro mais consistente do que o time do Santos. Os setores defesa, meio e ataque, mais consistente. O ataque do Santos, infelizmente, é muito prejudicado porque o Santos não tem meio de campo de criação. Ninguém cria no meio. Aí fica muito difícil o habilidoso Rodrigo tem muita qualidade, o Bruno Henrique também. Então, sem meio campo de criação, fica muito complicado para eles. Jogar tudo nas costas deles, fica complicado. Então, e nesse sentido, por esse motivo, o Botafogo foi mais consistente. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Botafogo, que foi mais consistente. Mas o jogo foi regular, o Santos teve alguns momentos bons, mas diga ali que 65% do jogo o Botafogo foi melhor e 35% o Santos. Mas terminou 0-0, ruim para os dois. Então, meus amigos de São Paulo, meus amigos aqui do Rio, meus amigos do Brasil, meus amigos do mundo, essa foi a análise do Magalhães na resenha com Magalhães sobre Botafogo 0, Santos 0 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado ruim para os dois. Então, curtam, compartilhem, acione a notificação aí, vá lá no Facebook, resenha com Magalhães.Brasil no Facebook, entre lá também. Tamo junto, conto com vocês, um grande abraço, coloque aí os seus comentários e nos ajude a crescer o canal e chegar e passar dos 1000. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.